Os submarinos nucleares são hoje o auge dos aparatos militares marinhos, sendo predadores silenciosos e quase invisíveis, como o SS Jimmy Carter e o Seawolf Class, que podem atacar navios de superfície com torpedos e alvos terrestres com mísseis. O design e a engenharia desses equipamentos foram segredos bem guardados desde o início de seus projetos. O primeiro submarino, chamado The Turtle, ou a Tartaruga, foi projetado pelos americanos durante a Guerra da Independência Americana. Um espaço de um barril era todo o espaço que tinha o único homem da tripulação. Ele foi usado para plantar bombas debaixo d'água, abaixo de navios britânicos, usando apenas a força humana. Desde o Turtle até Jimmy Carter, os designs dessas máquinas de guerra evoluíram e muito. Aqui vão alguns recursos de submarinos nucleares que foram revelados ao longo do tempo. Número 10. Sistema de ar e eletrólise. O primeiro obstáculo para a operação subaquática foi proporcionar uma atmosfera respirável à tripulação. São mais de 12 metros cúbicos de ar por cada membro da tripulação, a cada dia a bordo. Transportar ar em compartimentos pressurizados limita severamente a distância ou alcance de um submarino. Em vez disso, nos submarinos nucleares, os recipientes pressurizados foram substituídos por um sistema que gera oxigênio a partir da própria água do mar, através da qual o submarino passa. A aplicação de uma corrente elétrica através da água do mar divide as moléculas de água ou H2O em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio inflamável é armazenado até que possa ser liberado com segurança para fora do casco, enquanto o oxigênio circula por todo o local. O sistema gerador de oxigênio em um submarino moderno produz até 4.000 litros de oxigênio por hora, regulado com sensores para manter os níveis de respiração seguros. Considerando que as usinas fornecem eletricidade quase ilimitada, esse sistema fornece ao submarino um alcance igualmente quase ilimitado. Número 9. Controle de profundidade. Os capitães dos primeiros submarinos controlavam sua profundidade bombeando água para dentro e para fora dos tanques de água. Esse sistema rústico foi substituído por barbatanas, que parecem pequenas asas que podem se inclinar para cima e para baixo. Existem dois conjuntos em um submarino moderno: os planos de água no meio do navio e os planos de popa no painel traseiro. Os planos de água do meio criam forças hidrodinâmicas para direcionar o submarino para cima ou para baixo, na coluna de água. Os planos da popa são como os elevadores de um avião, controlando o ângulo em que o nariz do submarino se inclina para cima ou para baixo. Os equipamentos são operados por oficiais treinados para vigiar o leme, usando controles eletrônicos muito parecidos com os das aeronaves modernas. Essas operações são coordenadas com as atividades da tripulação, pois afetam o ângulo das mesas e o piso em que a tripulação está andando. Número 8. Torpedos elétricos. Os primeiros torpedos usavam ar comprimido para levá-los através da água, mas a linha de bolhas de ar que eles produziam revelava facilmente sua presença na superfície, facilitando que fossem evitados. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha desenvolveu torpedos a bateria, que usavam um motor elétrico para a propulsão. Os últimos torpedos elétricos, como o Mark 24 Tigerfish, que foi transportado a bordo de submarinos da Marinha Real, usavam baterias de óxido de prata em vez das baterias de chumbo anteriores. Essas baterias aprimoradas podem ser armazenadas por anos, sem perder o desempenho, reduzindo o custo de manutenção. Número 7. Torpedos programáveis e teleguiados. Uma limitação dos torpedos elétricos é controlá-los. Eles basicamente seguem na direção em que são lançados. Uma vez que forem detectados, eles podem ser evitados simplesmente saindo do caminho deles. Era hora então de subir o sarrafo, criando um torpedo teleguiado. Em vez de liberar o torpedo com um único comando, os torpedos teleguiados e programáveis como o Advanced Capabilities do MK-48 AD-CAP, atualmente implantados com os submarinos nucleares da classe Ohio, possuem um cabo fibra óptico que transmite comandos do operador instantaneamente, guiados até que seu alvo esteja à vista. Eles também carregam seu próprio sistema de orientação pré-programado com as informações mais recentes sobre o alvo, antes de serem lançados. No coração do submarino está o módulo de comando, que abriga o sistema de controle do torpedo. A tripulação rastreia um alvo, usando sensores eletrônicos a bordo para calcular a distância, direção e velocidade relativa entre o submarino e o alvo. Os resultados são comunicados ao torpedo e carregados em seu sistema de computador. Então o torpedo é lançado e segue seu caminho com base em todas as instruções programadas. Número 6. Reator nuclear. Todos os sistemas a bordo de um submarino consomem energia. Os submarinos convencionais dependem de motores a diesel, que exigem reabastecimento e liberam gases de escape que revelam sua posição.
Em 1954, foi lançado o primeiro submarino nuclear, o SS Nautilus, aproveitando a potência atômica. Com apenas 4 kg de urânio, esse submarino poderia viajar 100 mil quilômetros embaixo d'água. A quebra de átomos libera calor, que é capturado por um fluido de resfriamento que, por sua vez, alimenta um gerador de vapor. O gerador de vapor produz eletricidade para a propulsão e todas as operações da tripulação. Esse avanço eliminou a necessidade de reabastecimento no mar. Agora, um submarino nuclear moderno como o USS Pennsylvania, da classe Ohio, pode fornecer energia suficiente para administrar uma pequena cidade com um alcance limitado, apenas pelos produtos perecíveis, como alimentos para a tripulação, mas não ar e nem combustível. Número 5. Mísseis de lançamento vertical movidos a vapor. Durante a Guerra Fria, os russos conseguiram a vantagem de disparar armas nucleares a partir de submarinos. Esse perigoso desenvolvimento abriu o cenário da guerra dos alvos terrestres para os aquáticos. Os primeiros sistemas exigiam que a superfície submarina lançasse o foguete na atmosfera, colocando o submarino em risco. Começaram então a encontrar um jeito de lançar um foguete verticalmente embaixo d'água. Foguetes queimam combustível e, portanto, precisam de oxigênio. Para lançá-los debaixo d'água, foi desenvolvido um sistema de ar comprimido. Os foguetes estão alojados em tubos selados. Pouco antes do lançamento, uma válvula se abre, liberando ar comprimido no tubo e criando pressão. O lacre se rompe e a pressão impulsiona o foguete através da água a mais de 80 km por hora, superando o atrito com a água. Uma vez que rompe a superfície, o motor do foguete é ligado e impulsiona ele pelo ar até o alvo. Número 4. Sonar passivo e ativo. Escondido embaixo d'água, o submarino fica oculto, mas não totalmente indetectável. O som é o inimigo onde a luz não chega. A velocidade do som na água é de 1.500 metros por segundo, ou 5.400 km por hora, mais de 4 vezes a velocidade do som no ar, percorrendo grandes distâncias sem perda de decibéis ou volume relativo. Os primeiros submarinos nadavam às cegas, quando submergiam abaixo da profundidade que chega à luz. Hoje, usando dispositivos de escuta, os sonares, o operador pode coletar informações sobre os navios de superfície e subsuperfície e o ambiente ao redor do submarino para a navegação. O sonar passivo é um sistema alojado no nariz do submarino, que detecta o som usando um alto-falante sensível. Ele pode identificar e distinguir entre as assinaturas sonoras das embarcações, baleias e eventos sísmicos a 1.000 km, sem revelar sua localização. Para navegar com segurança, o operador também precisa saber a localização de objetos sólidos, como corais, rochas, estruturas subaquáticas e outros submarinos que possam estar parados na água. O sonar ativo detecta objetos sólidos, enviando estímulos e medindo o tempo até que ele seja ouvido, refletindo no objeto e retornado ao ouvinte. Usando a velocidade do som na água, a distância a um objeto pode ser calculada a partir do tempo de retorno. Os sistemas mais recentes usam um conjunto esférico de hidrofones para distinguir a direção do sinal em 3 dimensões, detectando tudo em todas as direções que rondam o submarino. Número 3. Locomoção silenciosa através de isolamento e hidrodinâmica. Como o som viaja debaixo d'água por grandes distâncias, o zumbido de um motor ou simples tic-tac de um relógio pode revelar a localização de submarino. À medida que sistemas de sonar mais sensíveis foram desenvolvidos, formas de silenciar sons do submarino também foram inventadas. Assim, cada peça de máquina é isolada com suportes de borracha, ou molas helicoidais, para impedir que as vibrações que compõem o ruído da máquina sejam transmitidas através do casco. A maior fonte de ruído é o sistema de propulsão. À medida que as pás de uma hélice giram através da água, elas geram bolhas. Essas bolhas aparecem quando a ponta da lâmina excede a velocidade de cavitação. A essa velocidade, o levantamento hidrodinâmico gerado pela lâmina produz áreas de pressão tão baixas que a água chega a ferver. À medida que as bolhas se separam da lâmina, elas colapsam com pequenas implosões que são facilmente detectadas com o sonar passivo. Usando pesquisas avançadas em hidrodinâmica, as hélices agora são projetadas com várias pás, gerando mais potência em velocidades mais baixas e eliminando o ruído de cavitação. Número 2. Câmara de pressão do casco. O design do casco evoluiu desde um barril de carvalho para um recipiente pressurizado, que pode mergulhar a mais de 240 metros, onde a pressão é equivalente a 25 atm. O casco de um submarino moderno é enrolado em aço com extremidades curvas e soldado primeiro por dentro, depois por fora. Toda a solda é inspecionada usando ultrassom para buscar defeitos, garantindo que possa suportar os ciclos repetidos de pressão ao mergulhar e voltar à superfície.
O casco não é apenas uma estrutura que protege a carga humana. Em um submarino nuclear, o tamanho do casco faz dele um alvo fácil de se detectar com um sonar ativo. Com 97 metros de comprimento, o submarino britânico Astute Class tem quase o comprimento de um campo de futebol. Para escondê-lo do sonar ativo, o casco é coberto com uma camada de ladrilhos de borracha, que reduzem o reflexo das ondas sonoras. Número 1. Submarino Seawolf Class. A Guerra Fria levou os Estados Unidos a projetarem seu submarino de ataque rápido mais silencioso. O Seawolf. O casco é o primeiro inteiramente feito de aço de alta pressão, HY100, um material ultra resistente. Apenas 3 foram construídos antes do final da Guerra Fria, e esses navios ultrapassaram seus semelhantes russos por causa de sua versatilidade. Além de transcender seus predecessores em profundidade, velocidade e furtividade, o casco tem o dobro da capacidade de armazenamento e lançamento, com 8 tubos para 50 mísseis Tomahawk. E ainda temos o USS Jimmy Carter, uma variante do Seawolf construída 30 metros a mais para acomodar sua plataforma multimissão exclusiva. Conta com um hangar subaquático com uma câmara de bloqueio que permite lançar veículos autônomos e operados remotamente e implantar cabos e sensores subaquáticos em profundidade. O Jimmy Carter também é equipado com um abrigo de convés seco transportável por ar, que pega carona no submarino para armazenar e lançar nadadores de combate e um veículo para esses nadadores. E possui um compartimento para até 8 nadadores de combate totalmente equipados ao mesmo tempo. Esse navio rivaliza com o Nautilus, das 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne. O esforço em avançar os projetos de submarinos nucleares segue firme e forte. À medida que cada nova tecnologia deixa uma antiga para trás, os segredos de seu design se tornam públicos e levam a avanços em outros setores, desde entregas de encomendas até embarcações pessoais. Você conhece outros segredos de design submarino que foram revelados? Conta pra gente na seção de comentários abaixo. Além disso, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!